Se você pensa que o Bolsonaro está escapando ileso das investigações, você pode estar terrivelmente enganado. Eu sei que está demorando a acontecer a prisão, mas tudo isso faz parte do processo que pode sim levar esse pessoal todo pra cadeia. E uma das provas disso eu vou te dar agora. Eles mesmos estão desesperados, em pânico, dando sinais públicos, registrados em Twitter, inclusive. Cada um, tá quase com cada um por si. Vou mostrar pra você uma matéria aqui, que foi publicada pelo DCM, que mostra conversas de WhatsApp que a Polícia Federal flagrou entre o Vacef e o Weingarten. Os dois são bolsonaristas raiz, sabem de todos os crimes que o Bolsonaro cometeu e ambos são advogados. Você vai ver que eles se xingam, no nível de um chamar o outro de muito burro e o outro chamar de corno judeu. O negócio, em síntese, é mais ou menos assim. Depois que a Polícia Federal pegou tudo prontinho, assim, aquela delação despremiada, como estão dizendo por aí, o Weingarten tá dizendo aquilo que a gente sempre falou. Os bolsonaristas são muito burros. Deixaram tudo praticamente investigado pela Polícia Federal, registrado em WhatsApp. Eles se pegam, se estapeiam e nós queremos apagar essa briga, é claro, com gasolina. Depois eu vou mostrar pra você que por mais que o advogado do Mauro Cid fale por aí que ele não está tratando de uma delação premiada, a Polícia Federal já tem provas, inclusive para qualificar os crimes deles como formação de quadrilha. E sim, está em negociação, tanto com o pai do Mauro Cid quanto com o Cid. Essa conversa dele de que não vai ter delação premiada, muito provavelmente é parte da estratégia necessária para se chegar à delação premiada. Inclusive, a própria polícia fala que o Mauro Cid está em pré-delação premiada. Porque, afinal de contas, os depoimentos de Mauro Cid, um foi 10 horas e o outro foi 7, 8 horas. São muitas horas. O que é que o Mauro Cid estava falando lá? Sobre filosofia? Sobre química? Eu acho que não. Acho que ele estava dando para a Polícia Federal o caminho das pedras. Eu vou trazer para você essas duas matérias, mas antes só deixa aquele like, aquela inscrição nesse canal que trabalha por você diariamente. Se inscreva, comente, interaja. Tudo isso faz o vídeo alcançar mais pessoas aqui no YouTube e alcançando mais pessoas, mais gente vai saber quem é o Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias comigo. Essa aqui é fofoca da boa, fofoca da pesada mesmo. Corno judeu. Defesa de Bolsonaro racha após briga de Weingarten e Vacef. Isso aqui pra mim chama desespero. É um time que quando começa a perder, começa a se atacar e procurar culpados. Aí a coisa começa a ficar mais problemática ainda. O ritmo de perda se acelera. O clima entre o ex-ministro da Secretaria de Comunicação de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, e o advogado Frederico Vacef esquentou nos bastidores do inquérito das joias sauditas e acabou rachando a defesa do futuro presidiário Jair Bolsonaro. Essa informação foi divulgada pela Malu Gaspar, tá aqui no DCM, mas surgiu foi de lá. Em mensagens obtidas pela PF, o Weingarten discute a possibilidade de o Tribunal de Contas da União, o TCU, exigir a devolução das joias que foram dadas para Bolsonaro. Nas conversas, o Weingarten expressa preocupação com a atuação do Frederico Vacef e do coronel Marcelo Câmara, que estavam envolvidos nas tentativas de recuperar o Rolex lá nos States. Aspas aqui pro Weingarten. Por isso era muito melhor a gente se antecipar. Mas o gênio do Marcelo Câmara e o Fred aqui é o Frederico Vacef, contaminam tudo. Você notará que o Weingarten já tem um tempão que tá chamando todo mundo de burro, dizendo que avisou, que essas conversas por WhatsApp iam dar problema, que as operações deles eram destrambelhadas, e agora o próprio Weingarten, inclusive, é pego em conversas do WhatsApp, falando a mesma coisa e automaticamente admitindo estar no meio do crime. Você verá que, inclusive, foi por causa dessas afirmações que a Polícia Federal promoveu o Weingarten de advogado a investigado, né? Até onde se sabe, foram essas mensagens que levaram a PF a convocar o Weingarten a depor na última quinta-feira, como eu antecipei a você. Weingarten, no entanto, utilizou uma petição da OAB de São Paulo para ficar em silêncio, mas em seguida já começou a preparar uma ata notarial com o histórico das mensagens que, segundo ele,
vão provar que ele só soube da venda de joias pela imprensa. Sei. A iniciativa, de acordo com o entorno do Bolsonaro, visa blindar o Weingarten de ameaça que o Vacef vem fazendo nos bastidores, a de acabar com o Weingarten. E note que essas revelações, elas todas vão se encaixando. Isso aqui se encaixa com aquela outra publicação que eu trouxe para você, de que o Vacef estaria nos bastidores falando que ia falar assim quem é o mandante da compra de joias, que ele tem muito a falar, que o Bolsonaro e ele são uma coisa só. Tudo isso levou, inclusive, até o Flávio Bolsonaro a fazer uma declaração /ameaça ao Vacef para colocar a moral no chiqueiro. E você vendo isso, poderia se perguntar, uai, o que aconteceu na cabeça do Vacef para ele num dia voluntariamente estar indo comprar lá o relógio, depois começar a fazer ameaças nos bastidores, inclusive dizendo que vai pedir o dinheiro de volta, o relógio de volta, porque o relógio é dele, porque ele teria comprado. A briga tá aqui, ó a revelação, briga da própria Vacef com o Weingarten, intrigas internas entre os comparsas, o desmoronamento do clã. Então o Vacef já vinha falando que vai acabar com o Weingarten. Dá só uma olhada aqui, ó. Amigos em comum de Vacef e do Weingarten vem relatando que o Vacef diz nos bastidores que vai apontar o dedo pro Weingarten. E quem diz isso é um dos personagens mais próximos ao Bolsonaro nessa investigação. Aspas aqui que seriam do Vacef para o Weingarten. Vou me vingar. Tá aí, ó. Mas se você achou pouco, tem mais um detalhe aqui que vem casar com o que estava acontecendo também. Sabe aqueles vazamentos que a gente tinha do Vacef dizendo que ele é o traidor, que ele ia denunciar e tal? O próprio Vacef diz que essas informações foram plantadas na imprensa pelo Weingarten. Olha só, o advogado do clã Bolsonaro, nesse caso aqui em específico o Vacef, também estaria se referindo a reportagens que citam o seu nome como vazamentos e plantações feitas pelo corno judeu, que é assim que ele chama o Weingarten, que é judeu, tá? Então o Vacef estaria dizendo que foi o tal do aspas, corno judeu, que jogou esses dados da imprensa para prejudicar a ele. E Vacef ainda acusa o Weingarten de espalhar no entorno do bolsonarismo, lá nos bastidores, o apelido que chegou a Trend Topics um dia desse, que é o de Vacéfalo. Em referência às últimas iniciativas no caso das joias. Você vai lembrar que a gente falou desse Vacéfalo aqui, foi no Trend Topics, que é uma mistura do nome Vacef com anencéfalo, né, que não teria cérebro. O Weingarten, em linhas gerais, chama essa galera aqui de muito burro, dizendo ele que todos esses erros aí não são investigações e poderes da polícia, são graças à burrice mesmo. E nisso a gente concorda, né? Acho que é unanimidade. E tudo isso acontece porque não interessa mais delação que seja feita e tudo, mas a PF já tem as provas suficientes para enquadrar Bolsonaro, como eu mostrei antes, e também para confirmar que se tratava de uma organização criminosa, o que complica muito mais a vida deles. Como tá aqui na matéria, ó. A Polícia Federal vê indícios suficientes para enquadrar os integrantes do núcleo bolsonarista no crime de organização criminosa, no caso das joias, e já trabalham com a possibilidade de colaboração, inclusive do pai do Mauro Cid. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, ajudante de ordens do Bolsonaro. O mapeamento das movimentações financeiras contou com informações de Mauro Cid, que colabora com as investigações em diferentes frentes e em depoimentos filmados, como o blog revelou. Então não adianta o advogado vir com esse papinho que a gente tem informações privilegiadas. A PF tem, por exemplo, a informação de que houve uma movimentação financeira envolvendo Bolsonaro em uma conta em Miami. E entre os suspeitos da PF está sim o ex-presidente. Isso aqui é para acabar com a sua dúvida de que o presidente vai ser indiciado caso haja denúncia após a saída do Augusto Aras, como a gente já conversou. O advogado César Bittencourt, que defende o Mauro Cid, afirmou que as movimentações financeiras que ele fazia se referem a preventos recebidos pelo ex-presidente como salário e aposentadoria. O advogado do Mauro Cid vem falando nas redes aí que a delação dele, que a colaboração não vai envolver Bolsonaro.
Mas isso não vai ser aceito pela polícia caso esteja acontecendo, porque a polícia já tem essas provas. E Rony, como que essa parada de formação de quadrilha? Olha, quando você comete um crime que tem essa característica da formação de quadrilha, a pena é maior. E para formar quadrilha não é só ser 4 pessoas. Você tem que ter, claro, ali especificado que cada um tem a sua função. Esse recebe, esse repassa para venda, esse guarda o dinheiro. Então a polícia está dizendo que já identificou inclusive essa separação de funções e a repetição, que é o que é mais importante. As pessoas precisam estar juntas repetindo esse mesmo crime, com cada um em sua posição, assim como se fosse uma empresa montada para o crime. E a polícia sabe e tem prova disso. Então aguarde, meu amigo, espere que os últimos serão os primeiros. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta, um abraço, fui!